dos magistrados, diante daqueles homens poderosos que ali foram convidados à inauguração daquela estátua. Onde aquela estátua foi revelado através do sonho que esse rei tinha. E ali chamando aqueles homens que eram caldeus, homens que passavam revelações para aquele rei. E eles não conseguiam decifrar aquele sonho. Mas ali existia um jovem chamado Daniel. E Daniel tem passado aquele sonho, a relação ao rei. Ele pediu tempo ao rei para buscar a Deus. E Deus está lhe dando a Daniel a revelação daquele sonho. Daniel foi pelo rei e passando aquele sonho. E ali, irmãos, o rei manda construir aquela grande estátua. Mas, irmãos, aquela estátua foi construída, não foi para a edificação do rei, não foi para a exaltação do rei, mas foi para a exaltação de um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que era o Deus dos deuses, e ali tinha de ser construído aquela estátua para que fosse revelado o poder e a misericórdia do nosso Senhor sobre aqueles jovens e mostrar ao povo de Deus que muitas das vezes estava enfraquecido na fé. Mas aqueles 3 jovens foram testados, foram provados ali naquele momento, porque eles foram 3 jovens desobedientes. Eles desobedeceram à voz do seu rei, porque eles tinham obediência ao rei dos reis, que era o Criador do céu e da terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali, irmãos, quando chegaram ao rei, que falaram que existia entre os hebreus 3 jovens, homens escolhidos, que foram escolhidos 4 jovens para ser ali da corte do rei, e era a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas aqueles 3 jovens foi acusado de não obedecer a ordem do rei. Eram jovens desobedientes. Mas a desobediência desses 3 jovens não era para sua queda, não era para ser queimado, mas era para mostrar o poder de Deus através daquele jovem. E não é diferente do dia de hoje, porque hoje, irmãos, se nós obedecemos a voz de Deus, o Senhor, Ele também nos livra. Porque nós sabemos, irmãos, que constantemente estamos sofrendo ataque, perseguições e levante. Porque o inimigo se levanta a todos os momentos contra a minha e a sua vida. Mas ali, irmãos, existia algo que o rei não esperava. Louvado seja Deus. E ele manda. Então, ele manda atar aqueles 3 jovens. E na Bíblia nos relata que ele mudou a face daquele rei. Foi transformado a face daquele rei, porque ele se achava poderoso demais para ser obedecido. E quando aqueles 3 jovens falaram que não iam se prostrar diante da imagem, mesmo tocando aqueles instrumentos, eles não se prostariam, porque eles eram fiel ao rei dos reis.
Louvado seja Deus, no capítulo 2, foi exatamente acerca para Nabucodonosor, o motivo para levantar a espada. Marcar o culto ao ídolo. Uma grande festa com cerimônias extraordinárias. O Estado foi grandiosamente inaugurado. A estalta todos os príncipes e altos funcionários, conselheiros foram convidados e, entre outros, também os 3 hebreus. O narrador, ele diminui. Ele vem narrando fortemente quando fala dos magistrados, quando fala dos doutores da lei, mas quando chega nos homens de Deus, ele diminui, ele simplifica a palavra os 3 hebreus. Porque ali havia uma diferença. Porque aqueles homens eram escolhidos do rei. Eram homens separados para colocar sobre aqueles poderes através do rei. Enquanto o narrador dessa história, ele chega nos 3 homens que eram escolhidos pelo rei dos reis, ele diminui e fala. 3 hebreus. Irmão, quantas pessoas olham para mim e olham para você e não vê nada? Mas aí, adiante daqueles 3 hebreus, aqueles 3 jovens desobedientes ao comando do rei, ao decreto que foi tomado pelo próprio homem, eles eram desobedientes. Foram desobedientes. Porque por trás daqueles 3 hebreus se encontrava o rei dos reis. E era através desses 3 hebreus que era para ser manifesto o poder e a misericórdia. E mostrar aos outros hebreus que naquela época se prostraram diante das imagens da Babilônia. Porque aquele homem, aqueles homens, aquelas mulheres se mostravam enfraquecidos na fé. Mas foi preciso Deus manifestar o seu poder e a sua misericórdia através da fé daqueles 3 homens. Louvado seja Deus. Quantas vezes o Senhor, Ele nos prova? Nós passamos constantemente, irmãos, por lutas, por provas, mas na palavra nos fala, passamos constantemente, para que nós possamos ser aprovados como aqueles 3 jovens, que ali, aquele rei, ele foi assistir para ver aqueles 3 jovens serem consumidos pelo fogo. E na história nos narra que ali o rei se aproximou da forma daquela fornalha, ele foi e se queimou. Apenas uma temperatura, ele não chegou a tocar, mas apenas a temperatura que estava isolando daquela fornalha queimou aquele rei. E ali olhando, não viu apenas os 3 jovens, ele viu 4, onde os 4 estavam passeando, estavam estáticos, as suas roupas
não foram nem queimadas, não foram ungidas pela chama daquela fornalha. E o exército daqueles homens não tinha dano algum. E eu vi aquele rei admirado. Eu disse que passeava não apenas aqueles 3 homens, mas 4, porque o terceiro tinha o aspecto do Filho dos deuses. Irmão, aquele homem ainda se encontrava tão sério que ele ainda falou que ele é filho dos deuses. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão, quando nós passamos por uma provação, louvado seja Deus. Irmão, eu tenho um assunto nessa prova. Passamos pela prova, mas o Senhor, nesse ano, tem promessa para mim. Uma promessa de vitória de bênçãos. Glória a Deus. Porque o ano passado, no ano atrasado, em 2015, eu senti dentro do meu coração, e aí o Espírito Santo me falava, que o ano de 2016, eu e a minha família passaríamos por um outro momento. Porque aquele ano que nós estávamos era um ano de muita falta, muita colheita, por pouco tempo. Mas no ano de 2016, nós iríamos passar